com a cabeça pra gente conversar sobre isso, mas é que as coisas ocorreram nesses últimos Sim, 2 sim. meses, eu falei assim, não, pera lá. Muita coisa. Não vou falar sobre satanismo, porque o Daniel já falou muito. Você pode falar, não tem problema nenhum. Mas eu digo, eu não vou perguntar, você pode tirar um ponto daqui, outro dali para poder falar. Mas eu acho que tudo que tem acontecido, especialmente nessa parte do 31 de outubro em diante, que foi uma data emblemática. Você falou de 13 de outubro, que é 31 ao contrário. Sim, sim. Né? A gente que mexe com essas coisas aí, a gente já entra com Cabalá, já entra a numerologia. Exatamente. As coisas são... eu estudo, vejo essas coisas e gosto. Então é por isso que eu às vezes dou os meus pitacos. Peço desculpa se eu estiver me estendendo aqui no comentário. Um bocadinho. Peço desculpa. Mas é justamente para que a gente possa entrar um pouco mais nisso. Por exemplo, você falou do anticristo. Aí disse que o anticristo é um sistema. Um sistema. Pois é. Quando a gente pensa no anticristo, aí eu já vou entrar na parte do 8º Papa, que você só pincelou naquela outra vez. Exato. Então, quer dizer, a gente já está vendo que o Papa Francisco, por exemplo, está muito doente. Nós vemos que o Papa Francisco fisicamente está cansado, está prostrado. Então, quer dizer, nós estamos próximos a ver... Ele é o 7º. O 8º... O 8º. O 8º a partir do Tratado Latrão. Então, lembrando que quando foi assinado o tratado... Pio XI estava em vigor, então ele não pode ser contado, ele tem que vir da mesma linhagem, tem que passar pelo mesmo conclave e tudo mais. Vou até cacolar de novo aqui, vai falando. Então, aí sim, então o Francisco é o 7º, o próximo é o 8º. Curiosamente, o Trump ganhou uma projeção política muito grande em função da guerra, porque o Biden, ele liberou 6 bilhões de dólares, né? O Trump fez questão de aproveitou a vitrine, o palanque para falar isso. O Biden liberou 6 bilhões de dólares para o Irã, que é financiador do Hamas e do Hezbollah, também Qatar e tudo mais, né? São financiadores desses grupos terroristas. E o Trump falou, olha, o Biden liberou 6 bilhões em troca da liberação de alguns prisioneiros americanos que estavam em território iraniano. Então, de certa forma, ele financiou também isso, né? E o Egito avisou, né? Saiu matéria que o Egito avisou 3 ou 8 dias antes, me falha a memória, acho que 3 dias antes, que poderia haver um ataque, né, sobre Israel. E os Estados Unidos confirmaram isso. Eu tenho matéria disso daí, eu posto para os Guardiões. Já estão canceladas essas matérias e você guardou? Eu guardei. Não, mas isso acho que isso ainda acha. Você fuçando na internet você encontra ainda. O Egito avisou, falou, olha, se preparem, né? E eu até recebi uma mensagem de uma soldada, né, de Israel, e ela fala, olha, nós temos um sistema de proteção muito forte, não é só o domo de ferro, né? Mas nós temos, assim, o melhor serviço de inteligência do mundo, o Mossad, né? Então seria muito estranho, eles planejaram durante 2 anos o ataque, né? E entrar de uma maneira surreal, como eu mostrei a capa da revista Economist para você, da mesma maneira. Quer dizer, ela ainda fala... O detalhe é que a capa é de 2012. 2012, exatamente. Né? Assim como a Economist cantou a bola em 98, que ia ter uma moeda única, e agora já se fala uma moeda universal, já começam a falar sobre isso. Então, tem o grande reset, tem o Klaus entra em cena, tudo isso não existia antes. E tem as cartas de Albert Pike também, não sei se vocês já ouviram falar. Eu li sobre essas cartas, mas eu vi muita gente, não é desmentindo, mas assim, um pouco desmistificando a carta em termos interpretativos. Mas, pô, óbvio, fica à vontade para você... Mas ficou uma coisa estranha, porque assim, ele escreveu em 1871, se me falha a memória, tá? Ou seja, ele previu 3 guerras mundiais, né? E ele acertou, teve 2, e ele falou que a terceira ia ser entre judeus e muçulmanos, né? Claro, os extremistas, tá? E na época que ele escreveu, o Estado de Israel nem sequer existia. E a única maneira, né, de Israel redesenhar o seu mapa, isso eu já tinha falado em outros podcasts, seria uma guerra, que aí ele consegue redesenhar o mapa para poder ter o monte lá, que eles tanto disputam, o Domo da Rocha, para construir o terceiro templo, né? Porque ele já tem o Instituto do Templo, estão tudo preparado, só que eles precisam resgatar isso. Então, deu a legitimidade de defesa, então eles estão atacando para valer. Só que eles são cercados, né, de inimigos, né? A Rússia apoia os palestinos, a China também, então só os Estados Unidos estão do lado. Então, curiosamente, o Trump vai ter eleição em 2024, ele vai ganhar.
Ele vai ganhar. Eu ia te perguntar isso. Ele volta. Com toda certeza ele volta, ele vai trazer a paz, no meu entendimento. Aquela paz e segurança, né? Quando houver paz e segurança... ou seja, o Trump então vem para resolver. Sim, ele resolver uma falsa paz. Aspas, é uma falsa paz. Tá? A Bíblia fala, quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Então ele vai trazer uma falsa paz. Ele mesmo já falou isso, olha, eu sou capaz de acabar com a guerra da Rússia e da Ucrânia. Eu vi isso. Eu coloco em ordem as coisas, o Biden não fez nada, um gagá, né? E o Putin também vai se reeleger em 2024. E ele não tem adversário. O adversário dele morre, misteriosamente morre, né? Ele tá sempre pisando no caco de vidro, tá sempre escorregando na casca de banana. Ele não perdoa ninguém, não. Que é isso. Ele está no poder há muito tempo. O último episódio que a gente lembra... Ele está no poder, eu acho que há 28 anos. Nossa, muito tempo. Aquele grupo que se rebelou de mercenários, esqueci o nome deles. Que sim, Azov... Era um grupo de mercenários... Agora na guerra? Sim, na guerra da Ucrânia. Eu sei qual é o grupo, mas eu não me lembro. Até morreu o líder. Era o líder, exato. Isso. Aí, diplomaticamente, ele perdoou o líder, entre aspas. Perdoou, só que assim, você vai ter que sair da Rússia, né? Eu pago para você a viagem, fica em outro local e a gente não conversa mais sobre isso. Só que aí, misteriosamente, o avião dele caiu. Caiu e encontraram vestígios de explosivos nos corpos das vítimas. Milícia Wagner. Isso, Grupo Wagner, exatamente. Grupo Wagner. Então, assim, ele não deixa nada barato. Né? Qualquer adversário dele morre. É envenenamento por plutônio. Já pega uma parada logo assim pesada para não dar chance. Plutônio, cara. Não dá chance. Nós éramos até para convidar o Putin para o nosso convidado. Bota um chumbinho para matar rato pro homem, bota então, logo assim, plutônio. Então, assim, evidentemente, né, o Putin e o Trump, eles têm uma certa amizade. De fato, a CIA comprovou, eu acho que falei isso da última vez, que a Rússia ajudou sim nas eleições americanas, né, mas aí abafaram o caso e morreu o assunto. E o Trump vai trazer, sim, eu acredito, uma falsa paz, né, e aí vai entrar o oitavo rei, vai vir o próximo papa, e o cenário está sendo montado, né, e precisa ter o caos. Então, né, a gente tem aqui, a partir do papa... A gente contaria, desculpa te cortar, te cortei mesmo, porque você falou do Papa, eu já entrei logo. Bento XVI e o Papa Francisco contaria aí? Conta. Curiosamente, quando Bento XVI renunciou, se você bem se lembra, caiu um raio bem na Basílica de São Pedro, no dia da renúncia. Né? Curioso isso. Não lembro. Tem na matéria aí. Isso é fácil de achar porque não está na internet ainda. No dia da renúncia caiu um raio e isso chamou atenção. Né? Inclusive eu tenho matérias de jornais portugueses falando sobre isso. Né? Falando, olha, caiu um raio bem no dia que ele renunciou. E Pio XI não conta? Não conta porque ele já estava em vigor. Quando o Tratado Latrão foi assinado, ele já estava assumindo o poder. Foi em 1939. Aqui está como 1922, 1939. Depois dele veio Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco. Somam 7. Isso, agora o próximo é o 8º. E curioso, João Paulo I, ele ficou um mês só. Um mês só. Por quê? Você sabe? Foi envenenado, que dizem, né? Foi envenenado. Não fizeram necrópsia e já embalsamaram ele. Né? Por quê? Porque ele disse que quando ele assumisse o poder, ele ia fazer uma investigação no Vaticano, porque ele suspeitava que havia infiltrações, né, não do bem, dentro do Vaticano.